18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto. Você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, e ela, Karime Leão. Oi, Carlão. Muito boa noite. Já começo agradecendo a companhia de você, a sua companhia, você que está sintonizado aqui em 100,7. A gente manda também aquele boa noite especial para quem nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Bem-vindos. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje é quarta-feira. Manaus registra recorde de assaltos a ônibus. De janeiro a junho deste ano, o aumento foi de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Secretaria de Saúde do Amazonas confirma o segundo caso de varíola dos macacos aqui no estado. O Ministério Público do Amazonas vai apurar a qualidade da água em Manaus. De acordo com a denúncia, a água tratada pode carregar agrotóxicos e outras substâncias químicas e radioativas acima do permitido pelo Ministério da Saúde. 6 horas, 2 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Juntos mais uma vez nesta quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Os destaques do dia você confere a partir de agora até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. E aqui, hein? No melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a gente começa a edição de hoje destacando a grave crise na segurança pública do Amazonas. Escuta aí mais esse dado que é alarmante, inclusive. O estado bateu mais um recorde histórico e desta vez não foi em arrecadação nem com gasto em publicidade. O recorde foi no número de assaltos a ônibus, infelizmente. Levantamento aí feito com exclusividade pelo site do 18 horas revela que de janeiro a junho deste ano o aumento foi de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado, Karime. Carlão, e os dados são oficiais, tá? Do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, que registrou nesse período de janeiro a junho deste ano 1.014 casos. No ano passado esse número foi de 811 e ainda de acordo com os dados do sindicato, o mês de junho deste ano foi considerado o mais violento no que diz respeito a assaltos e ônibus dentro dos ônibus, porque foram registrados 204 e a média é de aproximadamente 7 ataques por dia. Karime, olha só, e os casos, eles são realmente constantes. Sempre noticiamos aqui, inclusive. Na noite desta terça-feira, por exemplo, ontem, foi registrado um outro assalto. Foi na linha 444, no bairro de Santa Etelvina. O motorista chegou a ser agredido e, segundo as informações das vítimas, os criminosos foram agressivos e exigiram todos os pertences dos passageiros. Eles fugiram levando toda a renda do ônibus. Na semana passada, nós também noticiamos aqui no 18 horas outro assalto num ônibus. Foi no bairro Cidade de Deus. Uma das vítimas chegou a levar um tiro no pé porque disse para o criminoso que não tinha um celular, Karime. O fato, Carlão, é que a violência no transporte público não para de crescer e os números estão aí para comprovar. Isso retrata o quê? Como a insegurança tomou conta de todos que usam o transporte público. O medo de sair e não voltar com vida para casa faz parte da rotina de todos que andam de ônibus. E repetimos sempre aqui, a gestão de Wilson Lima simplesmente não investe nas áreas mais importantes para o cidadão, que é o quê? Saúde, educação e, nesse caso agora, segurança pública. Simplesmente não se trabalha a segurança sem investimento, né, Carlão? Sem estratégia. Karime, olha só, exatamente isso que está acontecendo e é triste. Tudo precisa ter informação, é complicado, tem que ter ali base para qualquer tipo de planejamento estratégico. Acontece que a gestão do Wilson Lima ele não está atualizando aí com muita frequência a informação sobre o que está acontecendo no estado. Escuta mais essa, olha só, os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de assaltos e roubos nos ônibus são menores do que os números registrados do Sindicato de Transporte de Passageiros, por exemplo. E nós vamos saber mais sobre esse assunto agora na reportagem de Hector Silva, que tem os números e traz esses detalhes aí. Hector Silva.
O número de assaltos e roubos a passageiros, cobradores e motoristas de ônibus em Manaus nos 6 primeiros meses de 2022 bateu recordes históricos neste ano. De acordo com dados computados pelo Sinetran, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas, informados às 18 horas nesta quarta-feira, de janeiro a junho deste ano, foram 1.014 registros, número 25% maior que o do mesmo período de 2021, quando foram feitos 811 registros. Os números apresentados hoje pelo Sinetran já são maiores do que a mesma estatística apresentada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que divulgou os dados de 2022 somente até maio, com 680 registros. Os dados do Sinetran de janeiro a maio de 2022 foram de 810 registros, 130 casos a mais. O especialista em segurança pública, Coronel Walter Cruz, destaca que os roubos vêm crescendo nos ônibus por falta de planejamento para combater esses crimes. Essa questão dos roubos a coletivos, ela está virando matéria frequente no noticiário amazonense. Veja que há um hiato entre o planejamento e execução das ações do sistema de segurança pública. Notadamente, nós estamos vendo aí um problema envolvendo a questão da prevenção, ou seja, a ostensividade, não é? E aí uma questão da Polícia Militar, esse é planejamento, e uma questão também da repressão. Aí eu digo já em questão da investigação, são as delegacias. Não é possível mais continuarmos a ter esses roubos continuados a ônibus. Esse assunto não é de agora. Inclusive o Sinetran já publicou dados referentes, estatísticas referentes a roubo de ônibus, que nunca se roubou tanto ônibus em Manaus como agora. Então há que se fazer um planejamento e há que se ter, na verdade, uma ação mais dura, uma ação mais eficaz do sistema de segurança pública como um todo. E note que aí há uma falha gravíssima no setor de inteligência, porque é o setor de inteligência que dá a condição para que o sistema, na figura do secretário, possa criar diretrizes e políticas estratégicas voltadas para o enfrentamento desse tipo de crime. Se não houver uma política de inteligência voltada para isso, com a ostensividade da instituição policial militar e a investigação da Polícia Civil, nós vamos continuar da mesma forma como estamos aí. A Deus dará. De acordo com os dados do Sinetran, o mês de junho deste ano foi considerado o mais violento no que diz respeito a assaltos e roubos a passageiros e motoristas. Foram 204 ataques, sendo uma média de aproximadamente 7 por dia. Na noite da última terça-feira, dia 2, assaltantes atacaram um ônibus que faz a linha 444 na Avenida José Henrique, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. O motorista foi agredido durante a ação dos criminosos, que chegaram a roubar pertences também dos passageiros. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Questionado sobre o assunto, o Sindicato dos Rodoviários informou que não iria comentar sobre o assunto, porque se limita a falar somente sobre assuntos trabalhistas, sendo que o motorista estava trabalhando quando foi agredido. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, nós vamos continuar aí nesta entrevista falando sobre essa questão aí dos números, né, Karime? O aumento de assaltos e roubos. E nós temos mais números levantados pelo 18 horas. Olha só, o furto de motocicletas em Manaus registrou um aumento de 73% no primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano de 2021. Os dados são da própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Karime. Esses dados são, ou seja, são oficiais, né? Mas a realidade da segurança
segurança pública aqui no estado é que passamos sim por uma grave crise. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança do estado do Amazonas e especialista na área. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no 18 Horas. Falamos agora há pouco sobre o aumento de assaltos e roubos em ônibus, de acordo com o Sindicato do Transporte do Estado, né? Na sua avaliação, esse cenário é consequência da falta de um trabalho de efetivos na rua? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Isso aí está completamente fora de controle. Não tem nenhum trabalho nesse sentido sendo feito para coibir, para tirar de circulação os ladrões que estão aterrorizando os motoristas do transporte coletivo e a população que esses motoristas levam de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ou seja, estão aterrorizando a nossa massa laboral, aquelas pessoas que fazem o PIB do Amazonas crescer todos os dias. Estão aterrorizando um único meio de transporte que a população de Manaus tem. E o sistema de segurança fecha delegacias, coloca delegados acumulando 2, 3 delegacias, coloca plantonistas respondendo por 2 bases de flagrante. E isso já está causando diversos problemas junto à Ordem dos Advogados, porque o advogado tem que estar presente em todos os procedimentos e eles não são 2, eles não conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, isso é impossível. E esse tipo de coisa, somado a uma série de outros problemas, como, por exemplo, o roubo do coletor balístico do Instituto de Criminalística, que está aqui o boletim de ocorrência 21.w.001.004.1650. Quem quiser verificar, localiza esse boletim de ocorrência e vai ver que roubaram esse coletor em março de 2021. E até hoje, Karime, esse coletor não foi reposto ao Instituto Criminalístico. O que é isso provoca? Equipamento importantíssimo para a perícia, não é? Vou te dar um dado. Há uns dias atrás ocorreu um homicídio na Glória e outro homicídio no São Raimundo, próximos um do outro, certo? Se nós temos o comparador balístico, nós temos condições de coletar os projetis utilizados no corpo da Glória e no corpo do São Raimundo. E se nós temos a arma suspeita, a perícia teria condições de dizer que essa munição saiu da mesma arma ou saiu de armas diferentes. Ou seja, é uma condição sine qua non que a perícia tenha esse equipamento para que ela possa elucidar os crimes. E o crime de homicídio, Karime, é um que aponta aqui o anuário e o G1. O Brasil reduziu 8% e o Amazonas aumentou 49%. Então você percebe que nós estamos dentro de um avião com um piloto cego. E o nosso destino na segurança pública é encontrar um precipício bem fundo e cair lá dentro. Não há inteligência, não há investimento, não há estratégia. É uma crise gravíssima na segurança que nós estamos passando, não é, Coronel? Entre o dia 19 e o dia 21 do mês de junho, foram registrados 2.000 casos de estupros em Manaus. E desses 2.000 casos, somente 50 casos estão caminhando para elucidação. Olhe, o crime de estupro, segundo a pesquisa do IPEA, ele é subnotificado. Ou seja, as mulheres, por ser um crime constrangedor, elas não têm muita coragem de procurar a polícia. Sim. Somado ao fechamento de delegacia, ao descrédito no sistema de segurança, você calcula por baixo que nós temos aqui 20.000 vítimas potencial desse crime que não confiaram no sistema de segurança para denunciar. Porque o governo resolveu investir na impunidade. Coronel, agora voltando a falar sobre essa questão dos assaltos que tem aumentado consideravelmente, principalmente com relação a ônibus. Quais seriam aí medidas emergenciais aí para trazer segurança dentro desses veículos aí? 3 pelo menos.
Colocar a Polícia Militar para acompanhar as linhas com maior incidência de roubo e furto é uma das medidas. Investigar as quadrilhas que praticam esse tipo de roubo, Carlão. Na segurança pública, Carlão, existe um diagrama chamado diagrama de Pareto, que se chama 20-80. 20% dos bandidos que provocam 80% da estatística criminal desse tipo penal. Então, como é que você resolve? Atacando ele por dois flancos. Com prevenção, com a Polícia Militar, de fato, presente nos dias, horas, porque a estatística diz isso. E eles quebraram a inteligência, ou seja, eles não estão analisando relatórios estatísticos para fazer o planejamento operacional. Um planejamento operacional feito sem análise de dados estatísticos é um voo cego. É você colocar o policial onde o bandido não está. E aí a população fica na linha de tiro. E, Carlão, uma terceira medida seria a implantação de policiais à paisana dentro daquelas linhas mais roubadas. Se eles fazem as três medidas, já ia dar uma freada e começaria a mudar o cenário. Mas veja, quando você coloca delegado acumulando delegacia, não paga o escalonamento dos policiais civis, não paga a database da Polícia Militar, como é que você quer ter a polícia do seu lado? Não terá, porque os caras estão se sentindo completamente desvalorizados. E não tem equipamento, né? A polícia está desaparelhada também. A gente sempre fala aqui, faz essa ressalva, que nós sabemos que a segurança pública nas ruas, na ponta, é formada por homens e mulheres honrados, muito, muito valiosos, que trabalham diariamente para segurança, para a nossa segurança, que arriscam as suas vidas. Mas não se pode trabalhar sem investimento, não é, Coronel? De jeito nenhum. A estrutura, ela também é uma condição básica para que a polícia possa fazer o seu trabalho em prol da sociedade amazonense, em prol da população, daqueles que precisam trabalhar, daqueles que precisam do seu lazer, daqueles que precisam viver minimamente com segurança na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Coronel, para finalizar, qual a expectativa para o fim do ano? O que deveria ser feito daqui para o fim do ano para que o estado como todo, não só esses crimes, como outros crimes que a gente infelizmente vê os números aumentarem, como o senhor trouxe o anuário do levantamento feito pelo G1, que em todo o país os crimes diminuíram. O Amazonas foi o único estado brasileiro a ir na contramão e aumentar o número de crimes violentos. O que se pode ser feito? O que se pode fazer até o fim do ano para começar a mudar esses índices? Olha, Karime, o que eu vejo aí de muito grave também nessa questão da segurança pública é que a atual equipe não tem nenhuma credibilidade. Não tem credibilidade com o público interno e não tem credibilidade com a população. Não tem liderança. Se você não tem liderança, porque a Secretaria de Segurança, o secretário, ele tem que estar investido da autoridade. Então, se ele não tem autoridade para dar um comando para dentro e para demonstrar do lado de fora quem manda, ninguém confia nesse cara, nem dentro e nem fora. Então, primeiro de tudo, é trocar tudo. Apostar numa equipe nova que queira fazer, mas primeiro fazer o dever de casa. Paga a polícia e aí chama ela para a guerra. Porque do jeito que está aí, eu não vejo com bons olhos um bom final do ano. É complicado. Muitíssimo obrigada, Coronel, pela sua participação, trazendo mais informações aqui para a gente sobre segurança pública. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer a população sobre os problemas da segurança pública. Obrigada, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas e especialista na área. 6h19, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e mesmo com números negativos e graves problemas na segurança pública do estado, o governo do Amazonas, o governador, inclusive, Wilson Lima, assinou e publicou decreto elogiando e concedendo 8 dias de dispensa ao comandante da Polícia Militar do estado, o coronel Fabiano Machado Bocarini. Pois é, a medida foi assinada nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, e o repórter Hector Silva conta pra gente como foi.
Com números negativos e graves problemas na segurança pública do estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, assinou e publicou decreto no último dia 1º de agosto, elogiando e concedendo 8 dias de dispensa ao chefe da Casa Militar do Estado, o coronel Fabiano Machado Bó. O decreto designa o Major Laércio Jandir Arditi, secretário executivo da Casa Militar, para substituí-lo durante a folga. O elogio do governador vem no momento em que a segurança pública do estado enfrenta um dos seus piores momentos, com aumento em quase todos os crimes, e Manaus está no ranking das cidades mais perigosas do mundo em 2022, no índice de taxa de homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com a Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores. Na opinião do coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares, a folga é uma decisão política. Essa questão aí desses 8 dias de folga, o chefe da Casa Militar, isso está muito na cara que ele vai trabalhar na campanha. Porque com todos esses números negativos na segurança, a prioridade do governo do Amazonas é a campanha. Impressionante como o povo para eles não significa absolutamente nada. Não querem saber, não estão nem aí. Estão de fato de costas para a população do estado do Amazonas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Temos mudanças aí preocupantes até nas leis trabalhistas. A Câmara aprovou a regulamentação do teletrabalho. Cadu, quais os principais pontos aí dessa medida? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a Câmara dos Deputados pisou no acelerador hoje e aprovou diversas medidas provisórias aí no sentido de tentar equalizar as pautas que são urgentes no Congresso Nacional. Tem pautas aí que podem trancar as atividades da Câmara dos Deputados. Então, o presidente Arthur Lira colocou o pé no acelerador aí, colocou para votar. Mas são pautas também sensíveis, né? E pautas nada populares para a população. Uma delas é a questão, como você falou, do teletrabalho, que ela tenta regulamentar a atividade do teletrabalho no Brasil, incluir essa atividade na CLT. O que diz esse projeto? A gente sabe, né, que durante a pandemia todos nós tivemos que fazer adaptações. O trabalho veio para casa, né? Todo mundo teve que contratar sistema de internet, botar uma internet melhor em casa, fazer lives, cumprir atividades laborais em casa, e teve muitos casos em que trabalhadores exerciam suas atividades além do horário de expediente normal, do horário do expediente como se fosse o presencial, né? Ou seja, estava trabalhando mais em casa do que no próprio serviço. Geralmente é o que acontece. Isso gerou É o que acontece até hoje, né, Karime? Então, essas atividades, assim, essa confusão que aconteceu durante a pandemia e que permanece até hoje, o governo tentou fazer uma equalização dessas situações, colocando em votação essa medida provisória. Porém, alguns pontos foram esclarecidos, foram aprovados na medida provisória, porém tem um ponto que é polêmico, que foi objeto de muita discussão hoje na Câmara dos Deputados, que é a questão do contrato de trabalho entre o empregado e o patrão, que não precisa passar pela negociação coletiva. Todo contrato hoje de serviço, toda contratação passa pela negociação coletiva, passa pelo intermédio do sindicato, do trabalhador. Porém, nessa contratação do trabalho remoto, isso não é obrigatório. O contrato é feito ali entre o patrão e o empregado. E o empregado, que é a parte inferior, a parte mais frágil, ele fica ali meio contra a parede na hora de exigir as suas condições trabalhistas para exercer o seu trabalho. Isso foi objeto de grande debate na Câmara, porém a oposição acabou sendo vencida e esse texto acabou sendo aprovado. Teve muito debate aí. Outro ponto
que a gente destaca é a questão do vale alimentação, aquele ticket, né, ticket refeição que as empresas pagam para garantir a refeição do trabalhador durante o serviço, né? Esse projeto, essa medida provisória, o que foi aprovado, ele ratifica, assegura que o vale alimentação, o dinheiro depositado ali no vale alimentação, ele é exclusivamente para pagar o restaurante ou supermercado, na hora de você comprar alimentos para fazer a comida em casa e levar na marmita, por exemplo. Só que o relator dessa matéria, ele tentou colocar um jabutizinho, aquele chamado jabutizinho, a emenda, né? Ele tentou fazer com que o dinheiro que o patrão deposita no Vale Alimentação fosse pago em dinheiro, a exemplo do que é feito no serviço público. Quem trabalha no serviço público hoje recebe no contra-cheque o Vale Alimentação. Ele queria fazer com que o serviço privado, a iniciativa privada, tivesse esse mesmo privilégio, só que essa matéria foi derrubada. Então, o que prevalece? O Vale Alimentação não pode ser usado para outro fim. Tem muita gente pegando aí, trocando o dinheiro e tal. Hoje não pode acontecer, isso é ilegal. Também foi aprovado um recurso aí, um quesito de que o vale, se o trabalhador tiver um saldo positivo acumulado dos últimos 60 dias, aí sim ele pode sacar esse valor em dinheiro. Então é um projeto polêmico aí. Agora eu te pergunto, Karime, nesses tempos de inflação, quem é que tem saldo positivo no Vale Alimentação? Isso que me diga, porque atualmente ele dura 15 dias, 14 dias no máximo. E olha lá. Quem tem aqui, ou não está usando, é um grande guerreiro, é um sábio da matemática, né? Então foram esses dois temas. Agora, o que aconteceu agora há pouco, muito importante, uma aprovação agora há pouco com relação ao projeto de lei que permite a continuidade dos tratamentos médicos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos de saúde. Ou seja, é um projeto de lei que derruba o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. A gente lembra daquela decisão do STJ que tornou interpretativo, né, que tirou do interpretativo a lista da ANS, prejudicando diversos tratamentos de saúde, os tratamentos de câncer, HIV, autismo, prejudicou muita gente e agora foi criado um projeto no sentido de derrubar essa decisão do STJ, e esse projeto foi aprovado hoje, foi muito comemorado. Agora a decisão, o projeto agora ele acaba com esse rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. Então até agora essa aprovação ocorreu há poucos minutos e está sendo objeto de muita comemoração. Tem inclusive grupos aí de mulheres, de mães, ocupando a galeria do plenário, hasteando bandeira, comemorando, celebrando com os parlamentares essa vitória que foi bem difícil na noite de hoje. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, está ficando cada vez mais difícil viajar. O preço da passagem aérea subiu 60% de janeiro a junho desse ano. Tem alguma previsão aí de milagre, Cadu? Algum milagre programado aí para esses preços diminuírem ainda até o final do ano? Nenhum até agora, Carlão. Como você disse, está bem difícil viajar, fazer um passeio de avião pelo país, né? O preço da passagem, só dando um adendo aí à sua informação, na verdade, em um ano, nos últimos 12 meses, subiu 77%. Esse dado é da Agência Nacional de Aviação Civil. E essa agência justifica esses aumentos aí, a alta do dólar e as mudanças, variações no preço internacional dos combustíveis, que afetou aí o combustível de aviação. Por conta disso, essas variações fizeram com que o combustível, a gasolina de aviação e o querosene de aviação subissem de janeiro a junho desse ano 66%. Ou seja, por causa desse aumento, Carlão, o setor de turismo já vem sentindo uma retração, sentiu uma queda nos serviços, nas vendas, agora nesse período de férias. Mas isso, segundo o setor, ainda não gerou demissões nas diversas áreas que compõem o trade turístico. Mas isso daí já está gerando uma certa preocupação, já vislumbrando o fim do ano. As empresas aéreas como a Gol e a TAM chegaram a fazer promoções nos últimos dias, em fim de
de semana, durante a madrugada, mas por um tempo muito curto. A Petrobras anunciou aí na semana passada até que uma redução de 2,6% no preço do querosene de aviação. Apesar disso, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que é prematuro fazer qualquer previsão de impacto no preço das passagens. Quem está tentando programar uma viagem para o fim do ano, Carlão, para as férias de janeiro ou até de fevereiro, ainda está encontrando preços acima de R$ 675 por trecho, que é o valor médio, segundo a ANAC, que está sendo cobrado para a passagem aérea. Carlão e Karime. Tá fácil não. Cadu, hoje os técnicos do Ministério da Defesa acessaram no Tribunal Superior Eleitoral o código-fonte das urnas eletrônicas. Cadu, mas isso foi depois de muitos pedidos, não é não? Exatamente, mas foram pedidos estranhos, né, Karime? Porque o TSE sempre vem abrindo portas. Segundo o TSE, as portas do acesso das Forças Armadas ao código-fonte das urnas eletrônicas sempre foi aberto desde outubro do ano passado. Então, o presidente do TSE, ele considera esse pedido de urgência urgentíssima do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, de acessar o código-fonte das urnas eletrônicas até um pouco estranho. Então, apesar disso, apesar dessa estranheza, ele aceitou, permitiu a ida dos técnicos do Ministério da Defesa ao TSE. Isso aconteceu hoje e eles tiveram acesso aos códigos-fonte, que são 17 milhões de códigos. Então, eles deram, tipo meio assim, toma que é teu, dá uma olhada aí. Então, eles estão lá acessando até agora para verificar, sabe-se lá o quê? O que todo o processo de fiscalização, as Forças Armadas fazem parte do grupo de fiscalização das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. Apesar disso, o ministro da Defesa vem aí paulatinamente fazendo essa narrativa de que o TSE estaria cerceando o acesso das Forças Armadas à segurança eletrônica das urnas, né? Outra notícia, Karime, é que o prefeito do Rio de Janeiro, a gente falou ontem sobre esse assunto aqui, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele aceitou o convite do presidente Bolsonaro de realizar, o pedido do presidente Bolsonaro de realizar o desfile militar na orla de Copacabana. A gente falou aqui que ele tirou dali da Avenida Presidente Vargas, eu acho que é isso, né, Karime? Você que é entendida de Avenida Presidente Vargas, que é uma avenida larga, todos os anos acontece desfile militar naquela avenida. Ele literalmente tomou para si o desfile militar e mandou colocar na orla de Copacabana, justamente o mesmo local onde vão acontecer as manifestações de grupos bolsonaristas contra o STF e contra o Congresso Nacional. Manifestações antidemocráticas, vale ressaltar. Então ele vai fazer essa mistura de tanques na rua, armas nas ruas e também manifestações antidemocráticas. Vai ser um Deus nos acuda no Rio de Janeiro no dia 7. E fechando o nosso assunto, Karime, saiu uma pesquisa da Quest Consultoria essa semana, apontando aí Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro 32%, num cenário aí de pesquisa estimulada no primeiro turno, uma diferença aí de 12 pontos percentuais. Apesar dessa distância, o presidente Bolsonaro deu uma avançada em 2 pontos em relação ao mês anterior. Aqui no mês anterior era 14 pontos. Bolsonaro segue avançando entre os grupos evangélicos, Karime, e também entre o público feminino. A gente vem falando que ele estava enfraquecido nesse ponto, mas aí deu uma fortalecida nesse último mês. E nessa luta para aproximar Bolsonaro às mulheres, tem agora o apoio da primeira-dama Michele Bolsonaro, que realmente saiu do armário, levantou da cama e decidiu botar para trabalhar. Mas ela está sendo uma espécie de obreira, uma acompanhante, uma acompanhante religiosa, digamos assim, participando dos cultos, fazendo discursos religiosos de apoio ao presidente Bolsonaro. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 6h34. 18 horas. Olha só, seguindo aí, falando ainda sobre eleição. O Ministério Público vai fiscalizar as eleições aqui no Amazonas. A medida faz parte da campanha que o Ministério Público lançou em todo o país para evitar aí qualquer tipo de ação que gere suspeita nas eleições desse ano. Nós vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo.
objetivo de aumentar a fiscalização no período eleitoral, o Ministério Público do Amazonas aderiu à campanha Ministério Público nas Eleições 2022, lançada em todo o país nesta segunda-feira, dia 1º de agosto. De iniciativa do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e Ministério Público Federal, a campanha prevê veiculação de peças publicitárias falando sobre a seriedade das eleições no Brasil e da atuação do órgão durante o pleito. Aqui no Amazonas, a campanha está sendo coordenada pelo Procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, Mauro Veras Bezerra. De acordo com o promotor de Justiça, o Ministério Público Eleitoral busca com a campanha a eficiência, transparência e lisura das eleições. Então, essa campanha que o Ministério Público vem lançando no Brasil inteiro com relação às eleições de 2022 tem essa função de trazer a sociedade civil para a participação através dos vários canais de denúncias que tem no Ministério Público, através dos órgãos de fiscalização, como são os promotores eleitorais que existem tanto em qualquer zona eleitoral da capital ou do município. Segundo o Ministério Público, o papel do órgão na fiscalização do pleito é bem abrangente e inclui desde a efetivação das candidaturas, passando pela propaganda eleitoral, fiscalização das contas, diplomação e prestação de contas. Para o integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, Manuel Júnior, a adesão do Ministério Público de forma mais abrangente no pleito desse ano vai reforçar o combate aos excessos cometidos nas campanhas eleitorais. É muito bem-vindo, né? Apesar já de ser uma obrigação do Ministério Público estar atento aos excessos que ocorrem nas campanhas, né? Como o abuso do poder econômico, fake news e outras práticas que nós sempre nós vemos acontecer durante as eleições. Isso só vem realmente para reforçar a democracia, fortalecer a cidadania do brasileiro. Muito bom, a gente tem que parabenizar a iniciativa do Ministério Público e claro que o comitê também vai estar atento e apresentando, fazendo representações e encaminhando ao Ministério Público que ele possa proceder dentro da lei, né, e que por acaso haja excesso, que o candidato possa ser punido na forma da lei. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a gente tem um ajuste aqui, a gente mostrou ainda há pouco, né, sobre a segurança pública, aos 8 dias de dispensa, mas foi do chefe da Casa Militar do Estado, Coronel Fabiano Machado Bó, conforme noticiou, explicou na reportagem o repórter Hector Silva. Mix. 6 horas 38 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Os detalhes, os destaques do dia, até às 7 da noite para você aqui, mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho, o Ministério Público do Amazonas vai apurar a qualidade da água em Manaus. Você vai ficar sabendo os detalhes. De acordo com a denúncia, a água tratada pode carregar agrotóxico e outras substâncias químicas e radioativas acima do permitido pelo Ministério Público. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo em quarta-feira e também a madrugada aí de quinta já. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 85%. Mix. Agora 6 horas e 39 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. E Tadeu de Souza, ex-secretário da Casa Civil, foi escolhido para ser o vice do governador Wilson Lima, aí que está concorrendo à reeleição. Wilson afirmou que a escolha reforça o compromisso dele com o prefeito Davi Almeida. Artemisa, essa escolha mostra que o governador não conseguiu colocar o próprio representante dele. Isso não foi construído aí nesses um pouco mais de 3 anos durante o governo, do governo dele mesmo? Isso mesmo, Karime, exatamente. Isso mostra que o Wilson Lima não esteve
e não está no comando do governo. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, o martelo não foi batido pelo governador Wilson Lima do União Brasil, mas sim pelo prefeito Davi Almeida, né, do Avante. Tadeu de Souza, procurador do município, ex-secretário da Casa Civil da Prefeitura, apesar de não ser conhecido pelo eleitorado e não ter a relevância que se espera de um vice, o tamanho que se espera, né? Ainda mais numa eleição para o governo do estado do Amazonas. Ele pode ser um trunfo para Davi Almeida nas próximas eleições. É um braço que estará no governo do estado. Enquanto Davi prepara representantes, o Wilson não preparou ninguém, não tem os representantes dele. Mostra que quem governou o estado do Amazonas nesses 4 anos foi o grupo dele, não ele. E agora precisa se apoiar no prefeito, né, por causa da grande rejeição. Por ser réu no Superior Tribunal de Justiça, por conta da gestão, né, na pandemia da Covid-19, pessoas morreram pela falta de oxigênio aqui no Amazonas, pela compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, enfim, por chefiar uma organização criminosa. Isso não sou eu que estou dizendo, Karime, Carlão e ouvintes, viu? Isso está nos autos do processo que ele responde. Ele foi e está sendo investigado ainda pela Polícia Federal, pela Operação Sangria, que pode bater novamente na porta da casa dele, como já ocorreu, e também na sede do governo. Bom, a última pesquisa, inclusive, mostra que ele lidera no quesito rejeição entre os eleitores no estado do Amazonas, com 30,7%. O senador Eduardo Braga tem 20,3% e Amazoniano Mendes, dos três, tem a menor rejeição, com 16,8%. A pesquisa é do Instituto Eficaz e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral, realizada aí no período de 28 de julho a 1º de agosto. Na intenção de voto, a Amazoniano segue liderando. No cenário estimulado, a Amazoniano venceria no primeiro turno com 32,3%, Wilson Lima em segundo lugar com 25,8% e Eduardo Braga com 15% e Ricardo Nicolau com 3,8%. Numa situação aí do segundo turno, entre Amazoniano Mendes e o Wilson Lima, Amazoniano venceria com 46,2% contra 33,5% do atual governador. Com o terceiro colocado nas pesquisas, Eduardo Braga, Amazoniano ficaria com 48,9% contra 25,7% de Braga. E agora, Karime, Carlão e ouvintes, falando sobre os últimos acontecimentos, né, as contínuas críticas aí do prefeito Davi Almeida ao presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição e que tem o apoio do governador Wilson Lima, comenta-se que, para o bem do grupo, Davi tem sido pressionado a deixar a pré-candidatura ao Senado do ex-vereador Chico Preto, do partido dele, do Avante. Eu acredito que é mais provável que ele não aceite. Mas, como a eleição no Amazonas tudo pode acontecer, né? Como a gente diz, até boi voar, existe a possibilidade também do prefeito recuar e dizer que, pelo bem do Amazonas, pelo bem de Manaus, ele tenha decidido apoiar não só Bolsonaro, como Menezes também. Será? Bom, eu acho improvável. Enquanto isso, o Davi Almeida tem ganhado destaque nessa eleição sem ser candidato, chamando os holofotes para ele, né? Já o destino de Marcos Rota, vice-prefeito de Davi e da ex-secretária Chádia Frache, será definido na convenção. Sabá Reis, como nós já vimos, será lançado aí como candidato a deputado estadual. Bom, a convenção será conjunta, né? E essa convenção, que seria entre União Brasil, Avante, PL e PSC, ganhou mais uma força: o Partido Republicanos, que tem como presidente estadual o deputado federal Silas Câmara, e que lançará também a pré-candidatura oficial dele à reeleição. Agora, a pergunta que todos fazem nesse momento: como será a saia justa do encontro aí do ex-prefeito de Coari, Adail Filho, que é pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, com o governador Wilson Lima durante a convenção? Como será? Ele, inclusive, Adail Filho, recentemente fez duras críticas ao Wilson Lima. Vamos relembrar a fala dele?
Uma eleição para o futuro do Estado, coisa seríssima, tanto que nós estamos sofrendo como nunca. Até morte já tivemos por desídia, incompetência e capacidade de ler. E a oposição, a mim, só fala de uma coisa: das minhas pernas. E se esquecem disso aqui. Vocês cuidem das pernas. Vocês precisam das pernas para correr da Polícia Federal, para correr atrás de mim, que eu estou na frente das pesquisas. Vocês não enganam mais o povo. Isso é uma falta de vergonha de vocês. O Estado com tanto problema, precisando de propostas, levar a coisa séria, construir, fazer tipo EA, hospitais, melhorar as condições de emprego, cuidar da juventude, cuidar das famílias. Vocês ficam falando de perna? Tá aqui ela. Mas é isso que já falei 1000 vezes. Isso que vocês não têm, isso aqui muito menos. É com isso que a gente vai governar. 18 horas. Na verdade, entrou aí a entrevista, então, do governador, do pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, mas seria, então, a sonora, né, o áudio de Adail Filho, que é pré-candidato a deputado federal. Vamos acompanhar, então, agora o áudio de Adail Filho, que ele disse, relembrar justamente as duras críticas que ele fez, então, ao governador Wilson Lima. As pessoas me perguntam, o que você está achando do governo do Wilson Lima? Eu falo, eu acho o Wilson fraco, incompetente, não tem pulso, covarde porque ele se acovardou diante da maior crise de saúde que esse estado já teve, para não dizer coisas piores. Não tem palavra, não cumpriu 10% do que ele prometeu no seu plano de governo. Não tem envergadura moral, ética, muito menos envergadura política para comandar o estado do Amazonas. 18 horas. Bom, como nós vimos, né, as duras críticas aí do pré-candidato a deputado federal, Adail Filho, os dois já romperam 2 vezes, Adail e o Wilson Lima, e tá parecendo um namoro de adolescente, né, como a música sertaneja diz, entre tapas e beijos. Nós vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. E sobre a possibilidade do plano B do PL Amazonas, anunciado pelo presidente estadual Alfredo Nascimento, de que existiria aí a possibilidade do partido lançar a própria candidatura para o governo do estado e para o Senado, viu? Caiu por terra. Foi fechado mesmo a aliança com o Wilson Lima e o PL, como eu disse, estará na convenção conjunta. E o presidente do PMN, Ângelo Reis, confirmou a aliança com a coligação de Wilson Lima, justificou abandonar o barco aí de Ricardo Nicolau do Solidariedade, porque precisa de uma coligação forte para que o partido tenha a possibilidade de vaga na Assembleia e na Câmara Federal. Bom, será que, mediante esse fato, o Nicolau pode ceder aí a uma aliança com o senador Eduardo Braga, do MDB? Braga, que teve a candidatura lançada neste domingo pela Federação PT, PCdoB e PV, não anunciou o vice, assim como Nicolau. Ambos deixaram para o dia 5 o prazo final das convenções. E comentando o áudio que nós ouvimos antes do candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, que fala aí, né, ele comenta justamente sobre as críticas que ele vem recebendo dos opositores dele. Eu acredito que, mais do que isso, a resposta dele, né, demonstra um cuidado e uma preocupação de Amazonino Mendes, que é pré-candidato ao governo do Amazonas, pela Federação PSDB e Cidadania, uma preocupação que ele tem com o povo do Amazonas. E a pergunta é, qual o interesse desses veículos, qual o interesse em sustentar a mesma tese de que Amazonino não teria pernas para comandar o estado, né? Com tantos problemas que o Amazonas vive, onde estão as propostas e os planos para solucionar as áreas que vivem um colapso, né? Como a saúde, a segurança. Isso é mais importante do que as pernas dele. Karime e Carlão. Pelo que a gente tem visto aqui, né, Artemisa, a questão é pulso, é poder, é respeito, como a gente acabou de ter aqui a entrevista com o Coronel Amadeu Soares, é o que falta nessa Ideias, gestão, né? Exato. Ação. Exatamente.
E a resposta dele foi direta, inteligente, bem-humorada e uma lucidez impressionante. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são 6h50, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, a Secretaria de Saúde do Amazonas, juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde, confirmaram o segundo caso de varíola dos macacos aqui no estado, hein? O primeiro caso foi constatado no dia 27 de julho, Karine. Os 2 pacientes, Carlão, são homens com idades entre 25 e 40 anos, com histórico de viagens recentes ou contato com pessoas que não moram aqui no estado. Ou seja, segundo a Secretaria de Saúde, até o momento não há casos confirmados de transmissão local. A repórter Nathalie Moraes conta pra gente mais sobre a doença aqui no estado. O Amazonas confirmou nesta terça-feira o segundo caso positivo de varíola dos macacos. Os 2 pacientes são homens com idade entre 25 e 40 anos, com histórico de viagens recentes ou contato com pessoas não residentes aqui no estado. Um terceiro homem também teve a confirmação da doença em passagem pelo Amazonas. Porém, por se tratar de um paciente que mora em outro estado do país, que está em Manaus a trabalho, a notificação será feita na cidade onde ele tem residência fixa, de acordo com orientações das autoridades nacionais em saúde, segundo informações da Secretaria de Estado do Amazonas. A equipe de vigilância em saúde está monitorando ainda outros 2 casos suspeitos que permanecem em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus, o CIEVS, como explica a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Tatiana Amorim. Caso confirmado no Amazonas, este é o segundo. Lembrando que um vai ser atribuído a São Paulo. São homens, né? E um está em domicílio e um está internado, mas está estável, sendo por conta de dores, que está fazendo medicação para dor, por isso está internado. Mas ambos estão bem isolados. O importante é que não tiveram contatos com outras pessoas. São casos importados, a gente ainda não detectou transmissão local, é o que a gente define aqui como casos importados e não transmissão comunitária. A FVS destaca que, de acordo com o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado, os casos são importados, ou seja, não há até o momento casos confirmados de transmissão local ou comunitária. Todos os pacientes confirmados têm histórico de viagem recente. Além dos 2 casos já confirmados aqui no estado, até o momento 6 notificações suspeitas da doença foram recebidas pela FVS. 2 confirmados laboratorialmente, 2 suspeitos em investigação pelo CIEVS, um caso descartado após exame de laboratório, há ainda um caso confirmado de paciente residente em outro estado e que não será contabilizado como caso no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Ministério Público vai investigar a qualidade da água aqui em Manaus, segundo denúncia feita na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Manaus está entre os municípios onde a água tratada pode carregar agrotóxicos e outras substâncias químicas e radioativas acima do permitido. Nada bom, hein, Karine? Gravíssimo, né, Carlão? A denúncia foi feita pelo deputado federal do Paraná, Felipe Barros Ribeiro, a partir de análise do mapa da água do Ministério da Saúde. A repórter Odineia Araújo traz mais informações a respeito do assunto pra gente. No inquérito da investigação, o promotor de justiça, Carlos Sérgio Eduardes de Freitas, considerou a denúncia encaminhada pelo deputado federal do Paraná, Felipe Barros Ribeiro, da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Na denúncia do deputado paranaense, ele informa que Manaus não divulgou informações sobre o despejo de produtos químicos além do permitido nas águas tratadas, a exemplo de outros 762 municípios brasileiros.
litros. Entre 2018 e 2020, na água de Manaus, todas as substâncias estavam dentro do limite de segurança. Em 2021, não foram enviadas informações de acordo com o deputado. Ainda conforme a denúncia do parlamentar, a água tratada pode carregar agrotóxicos e outras substâncias químicas e radioativas que são perigosas para a saúde quando acima dos limites fixados pelo Ministério da Saúde. As empresas de abastecimento fazem testes na água dos municípios brasileiros e os resultados são enviados ao CISÁGUA, que é o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e que é uma espécie de banco de dados do Ministério da Saúde. Esses dados vão para um mapa que revela em que municípios ocorreram contaminação e a capital do Amazonas está entre os municípios citados, segundo o deputado federal paranaense. Por isso, a Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa do meio ambiente e patrimônio do Ministério Público do Amazonas abriu a investigação. No inquérito civil, o promotor de justiça pede explicações do governo do estado, da Prefeitura de Manaus e da concessionária Águas de Manaus sobre a ausência de informações. O Ministério Público questiona a empresa Águas de Manaus se a água servida à população é apropriada para o consumo humano, se existe exame que certifique a qualidade da água distribuída na cidade e se há projetos em andamento para melhorar a qualidade da água servida na capital. Também pede que as secretarias de saúde de Manaus e do Amazonas informem a quem pertence a responsabilidade para acompanhar a captação, o tratamento e a distribuição da água potável servida à população. Por meio de nota, a empresa Águas de Manaus informou que ainda não foi notificada em relação ao inquérito do Ministério Público e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos em relação à qualidade da água tratada e distribuída pela concessionária na capital. A empresa ressalta que os testes de água realizados em Manaus estão dentro do limite de segurança, não tendo, portanto, ocorrências de água contaminada. Já o governo do estado e a Prefeitura de Manaus não se manifestaram sobre o assunto até o fechamento da reportagem. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. E hoje o dólar, teve aí uma queda de 0,02%, cotado a R$ 5,27. O euro fechou positivo com alta de 0,04% a R$ 5,36. O Bitcoin fechou também positivo em mais 1,85% aos R$ 124 mil. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com pequena alta de 0,4% e segue fechando no patamar dos 100 mil pontos, acima dos 100 mil pontos. Fechou hoje aos 103.774 pontos. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje mais uma notícia mostra quantas anda a segurança pública aqui no Amazonas. Os roubos e assaltos em ônibus em Manaus bateram recorde em junho. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran. Nos 6 primeiros meses deste ano foram 1.014 assaltos e roubos a passageiros, cobradores e motoristas. Por isso, o clima de insegurança na cidade só aumenta. A média de roubos e assaltos em ônibus subiu para quase 6 por dia em Manaus. É a pergunta que a população faz e é uma pergunta constante e é óbvia. O que o governo e suas autoridades policiais estão fazendo? A resposta também parece bem óbvia. Seja lá o que for, não está dando certo, não está dando resultado nenhum. E as pessoas dentro dos ônibus e fora deles continuam à mercê dos bandidos. 18 horas. Agora são 6h59, temos aí Tem uma atualização, exato, uma atualização Karine. importante. Gente, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou o 3º caso de varíola dos macacos aqui no estado, hoje, quarta-feira. Todos os pacientes são moradores da capital amazonense aqui de Manaus. O 3º paciente é um homem com idade entre 20 a 25 anos, residente de Manaus, que está
que está em viagem de férias em outro estado desde o dia 10 de julho deste ano. O segundo caso positivo da doença foi notificado na terça-feira, como nós mostramos na reportagem da Nathalie Moraes. Já o primeiro caso foi constatado no dia 27 de julho pelas autoridades de saúde local. A equipe de vigilância em saúde do estado mantém em monitoramento outros 2 casos suspeitos que permanecem em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde aqui de Manaus. Karime, então todo cuidado é pouco, né? Aquelas medidas de prevenções aí também funcionam, exato, né? Nesse iguais caso, né? Máscara, da Covid, né? higienização das mãos, máscaras e distanciamento social. 7 em ponto, Karime, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.